Olá, bom dia, meus irmãos, meu Bojuba a todos, um bom domingo a todos. Dando continuidade aqui ao Gênesis Urubá, a saga do Gênesis Urubá. Peço primeiramente desculpas aos irmãos aí do Facebook, do YouTube. Antes de que mais nada, vamos dar uma curtida aí, gente, vamos dar um likezinho aí, vamos se inscrever no canal aqui, inscreva-se, tá? Para ajudar a gente aí a propagar ainda mais, a crescer o canal, tá? Quero agradecer a todos que acompanham, que seguem. Me fizeram uma pergunta esses dias aí, o porquê de eu ter me iniciado em Fá, né? E eu falei assim, que eu fui jogar, eu procuro algo diferente para jogar em vez de búzio, fui procurar um opelê, né, para jogar e acabei encontrando um babalaô e ele falou, você tem que fazer em Fá. Aí, mediante a mera coincidência, o próximo capítulo que a gente dá lida é referente ao porquê de Ifá, né? O porquê. Primeiramente, o que é Ifá, né? Quando se fala em Ifá, muitas vezes se fala em Orúmila, aquele que é o portador dessa sabedoria, o portador do conhecimento, né? Da filosofia de Deus, e Deus deixou para a humanidade, e ele que é o portador dessa filosofia, tá? Então serve para algumas pessoas e serve para outras que não, tá? Ifá não obriga você a se iniciar. Você não é cobrado para Ifá para você se iniciar em Ifá. Não existe isso, cobrança. É como se Orúmila colocaria como obrigação isso, né? E nada que é obrigado é bom, né? Ifá explica alguns erros que você teve na vida, por causa de quê, e o que você faz para você poder melhorar. Quando eu faço jogos de búzios para as pessoas, quando eu abro o jogo, eu faço isso. Eu abro o Ereli de algum para saber o que está acontecendo de errado e o que a pessoa pode fazer para melhorar. Acompanhando todo um conhecimento em cima também do Ifá, tá? Um conhecimento junto com o candomblé, que é brasileiro, não tem nada a ver. Então, eu tenho o entendimento de alguns segmentos do candomblé e segmentos de Ifá, e ainda estou nesse propósito de estudo, né? A gente diminui um pouco porque é questão de muita coisa fazendo, mas eu estou voltando novamente a fazer os meus estudos. Começa agora a minha saga de aprendizado, evoluir também espiritualmente e assim eu me senti uma pessoa mais próspera, mais feliz. Hoje eu sou feliz. Mesmo com bombardeio aí nas redes, aí nego falando que tá fazendo errado, eu agora botei a cara mesmo a tapa para falar, expor o que eu penso e acabou. Eu não vou parar porque estão falando, tá? Não vou parar porque estão falando. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui. O título do capítulo é assim: como alguém pode entrar em contato com a Orúmila, tá? Como é que você pode entrar em contato com a Orúmila, com o Ifá? Vamos lá, vou ler. A filosofia de Ifá, o ifismo, não tenciona a ser uma religião universal em termos de arrastar partidários e convertidos. O fundamental do ifismo é unir os reencarnados e descendentes de seguidores originais de Orúmila e dos seus Olodus e Odus e todos os caminhos do céu. Não são todos que podem tornar-se seguidores de Orúmila. Vamos lá. Não são todos que podem tornar-se um seguidor de Orúmila, a menos que seja especificamente escolhido. Orúmila não procura convencer ninguém à parte do seu rebanho, tá? Então não é obrigado. Só quando você é escolhido, quando você joga, muitas vezes tem gente que vai para um jogo de opelê com babalaô e não sai lá para ele, lá que ele tem que se iniciar. Fala que ele precisa fazer só os sacrifícios que ele precisa fazer, né? Os ebós, né? As oferendas, para que ele se apazigue os problemas da vida dele e siga essa nova filosofia, siga uma filosofia, tá? Você tem que parar de beber, né? Aí a pessoa para de beber, você tem que parar de comer carne de porco, você não pode encostar em banha de ori, né? Você não pode encostar em imbi. Então, são essas interdições que é trazida para que você tenha mais felicidade na sua vida, tá bom? De fato, muitas pessoas veem o ato de vir a ele quando estão tendo problemas difíceis. E ele frequentemente demonstra desta forma que não existe problema insuperável. Se uma pessoa é afortunada, ela terá recursos iniciais de conhecimento, e se ele está realmente destinado a ser um seguidor de Orúmila, se ele está destinado a ser um seguidor de Orúmila,
Uma vez que uma pessoa é escolhida como discípulo, ela deverá empenhar-se em segui-lo fervorosamente, tá? Porque, indiferente ao partidarismo usado para atribuir muitos dos problemas a Orúmila, mas porque o seu serviço indiferente não os coloca em oposição de Orúmila. Em oposição de Orúmila. Podem manejar os problemas de seus seguidores efetivamente. Há uma variedade de caminhos nos quais alguém pode vir associar com Orúmila. Vamos lá. No passado, a relevância da cerimônia de nomeação para uma criança recém-nascida era permitir aos pais saber qual é o caminho da criança seguiria na vida. O nome disso é Isitaye. Tá? 8 dias após o nascimento da criança, o sacerdote de Ifá e outros videntes, tem o sacerdote de Ifá e tem outros videntes no culto também de Ifá. Tá? O mal do brasileiro, ele achar que se limita a algumas coisas. Ifá é só Babalaô. Não. Existe o Babalaorixá também de Ifá. Tá? Babalaô joga o Pelé, Inqui, né? Que é aqueles coquinhos, tá? De delezeiro. Tá? E Babalaorixá trabalha em cima do búzio, tá? Trabalha em cima do Ereli de Ogum, tá? E outros videntes que se especializaram em astrologia do recém-nascido, são convidados a ler a vida da criança. Em algumas partes da África, o Odu, que surge para a criança na cerimônia do nome, será posteriormente preparado a ele, com o seu próprio Ifá. É a cerimônia que Orúmila conta aos pais o tipo de criança que eles têm. Se é um Imerê, em Yorubá, ou Elebeguim, em Benin, que está fazendo uma curta passagem pela terra, apenas para deixar os pais tão logo que se torne benquisto por eles. Orúmila dirá aos pais o que fazer para prevenir o retorno da criança prematuramente ao céu, quase invariável. Ifá é preparado para aquela espécie de criança muito cedo da vida, como um contrapeso contra a morte precoce. Então, muitas das vezes, os pais levavam ao sacerdote seus filhos quando nasciam, com 8 dias de nascido, e ali era traçado o caminho dele, fazia o Isitaye dessa criança. Ali vira se ela tinha uma vida longa aqui na Terra ou uma vida curta. Mediante essa uma vida curta, era feito todos os procedimentos para que diminuísse essa carga da morte sobre essa criança e ela prolongasse o tempo dela aqui na Terra. Tá lá? Por outro lado, algumas pessoas passam por sérios problemas no curso de suas vidas. Se uma pessoa é um potencial... Se a pessoa é um potencial sacerdote de Ifá, Orúmila pode sugerir para ele em sonho ou pedir ao seu anjo guardião para revelar em sonho que ele está passando por dificuldades por ainda não ter descoberto a divindade que o acompanha aqui na Terra. Então, o fato de algumas pessoas sonharem com o orixá, muitas das vezes é a Orúmila falando, vai lá, guardião, mostre-se que essa pessoa ela é descendente, né, do povo Yorubá, que ela é descendente de orixá e ela precisa fazer esse contato com você para que ela se torne um pouco mais feliz. Daí a parte de necessidade de iniciação de orixá. Tá? Então isso você vê mediante aqui. Você tem uma indicação, você sente isso, sua família é da religião, você sonha com a parada e você tem que ir atrás para saber o que está acontecendo. Beleza, vamos partir para outra página. Se tal pessoa for alguém experiente o suficiente no caminho da vida, ele então vai ao oráculo, onde está confirmado a ele, e então irá se organizar para ter seu próprio Ifá. Há muitas pessoas que chegam nesse ponto de realização apenas quando já estão entre a vida e a morte. Então, o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, a gente só procura o sagrado quando a gente está numa situação grave de vida, né? Com os caminhos fechados, problemas em relacionamento, problemas com saúde. Aí o que acontece? Aí você nada mais é do que você vai e procura o sagrado. Tem gente que procura a igreja, tem gente que procura o budismo, tem gente que procura o espiritismo, tem gente que procura o candomblé, tem gente que procura a umbanda, tem gente que procura Ifá. Mas só quando já está na merda, entendeu? Então, olha o erro. Se nossos pais tivessem o costume, né, como é aprendido lá na África, tá, se iniciaria uma criança logo cedo.
Por isso que a religião de Candomblé, muitos grandes sacerdotes aí, eles foram iniciados novos, tá? Eles tinham essa iniciação nova, porque alguém passou que tinha que... A criança nasceu, ela já tem caminho para aquela situação. Coloca que ela vai sofrer menos na vida, ela vai ter menos sofrimento, entendeu? Só que de um tempo para cá, muitos pais foram crescendo, sendo frustrados mediante alguns contratempos religiosos, fundamentos não implantados corretamente, etc, etc, etc. E a pessoa acaba até desgostando da religião. A própria pessoa que é da religião não indica para o próprio filho, fala assim, não, vou deixar ela crescer, ela amadurecer para ela ver qual é a posição dela, que ela é religiosa. Isso é errado. Se você acompanha aquela religião, você tem que levar seu filho. Seu filho tem que vir logo cedo contigo. Mas não, de tempos para cá, não sei quanto mais ou menos, mas de tempos para cá você vê assim, antigamente uma criança virava de espírito logo cedo. A maioria dos papos dos pais de Santo Antigo eu estava de boa, era pipão, quando primeiramente eu bolei quando eu tinha 5 anos, 2 anos, 3, 1 mês, 2 meses, entendeu? Hoje você não vê mais isso, você vê a criançada saindo, quando é iniciada no Candomblé, saindo até acordada. Eu quero entender o porquê lá naquele tempo virava e hoje não vira, né? Tem muitas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, fundamentos que foram feitos nos nossos mais velhos que não são feitos hoje, e isso acaba implicando também na questão de mediunidade. Tá? Também definindo aquela velha história que eu falo para as pessoas quando chegam aqui. Prestem atenção. Incorporação não define mediunidade. Tem pessoas que acham que só tem mediunidade porque ela vira com alguma coisa. Ela vira de pombogira, de Exu, de Herém, de Orixá. Não é isso, gente. Não é porque você também passou 20 anos virando com um guardião, exemplo, vou botar um catiço, seu tranca-rua. Aí você passa 20 anos virando com tranca-rua, aí quando você chega no Eremim de algum de um zelador e fala assim, ó, o seu Exu é Tiriri. Não, mas eu passo 20 anos virando com o seu tranca-rua. Ok, mas o Exu, que é o melhor Exu para o seu caminho, para trazer prosperidade para você, é seu Tiriri. Então tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que, poxa, eu sou iniciado de tal orixá. Aí, quando chega no Eremim de alguém que sabe um pouquinho mais sobre o que é orixá, o que é esse guardião que vai trazer proteção e equilíbrio para o seu Eri, aí fala assim, eu sou feita de Oxum, mas aqui fala-se que Iemanjá seria um ótimo orixá para você se iniciar. Mas eu sou iniciada já. Olha só, gente, existe iniciação de Candomblé e existe iniciação de orixá. O culto tradicional de Candomblé é você raspar, adochar, você catunar, raspar, né? Abrir, eledar e adochar. Você sai adochadinho na sala. Tem nação que você não sai adochado, como a nação de Jeje. Você não sai com o adocho. Não vou falar que você faz com adocho, tá? Mas não saia com esse adocho, né? O Oxu significa a ligação entre você e o orixá, né? Mas isso num culto específico. Nem todo culto raspa. Iniciação de orixá é bem vago. Tem babalaú aí falando assim, temos que assentar o seu orixá. Aí ele assenta o seu orixá, mas ele explica para você que você é iniciado naquele orixá. Você é um devoto daquele orixá. Então, muitas vezes, quando você assenta um orixá, você se torna devoto a esse orixá. Tá? Você é iniciado nesse orixá. Vocês não sabem, gente. Mas, vamos lá. A gente que é de Candomblé. Eu sou de Candomblé e sou de Ifá. Tá? Eu não gosto da marmotagem que fazem. Mas eu amo a religião. Simples assim. Primeiramente, você é iniciado. Abre o seu eledar. Você está ali sentado ali. Isso é segredo de Roncó. Você está sentado. É derrubado o sanguinho do bichinho na sua cabeça que cai em cima do Ibá. Você é iniciado naquele orixá. Sim, Brasil. Aí você tem o adjuntó. Que é quem? Muitas vezes vou botar assim, né? Vou falar popularmente. Eu sou de Airá e meu pai é Airá e minha mãe é Oxum Opará. Tá? Então foi feito para mim Airá e aceitado Oxum Opará. Eu não sou iniciado em Oxum Opará. Isso pelo Candomblé. Aí beleza, aí vem meu juntó. Adjuntó, Oxum Opará. Juntó, vem Oguiã, Lufã, Iemonjá, Ogum e Oxóssi, Ibo e Exu, tá? Isso define meu orixá, adjuntó e juntó, tá bom? Resumindo, eu sou iniciado em qual orixá? Em todos esses aqui.
Aí eu venho falando um negócio desse, nego fala que eu sou marmoteiro, que eu sou maluco. Não. No culto tradicional Yorubá, você, quando vai lá sentar os orixás, seus guardiões, para que traga equilíbrio para sua vida, eles vão lá, te inicia nesse orixá, traz essa energia para você e você começa a cultuar essa energia. Você é iniciado naquele orixá. Eu sou iniciado pelo Ifá, tá? Sou iniciado em Oxum, em Exu, em Ogum e em Xangô, tá? Tem um outro culto aí também e tem um outro. Falta para mim mais os dois, entendeu? Mais os dois cultos. Sem contar que também sou descendente, né? Sou descendente, assim, mediante a jogos. Ainda enquanto eu não completar isso, eu não sei, né? Sou descendente de Lei e Fé, né? Então eu sou descendente de Obatalá. Então eu tenho que me iniciar no orixá lá, no grande Obatalá, o rei do pano branco, tá? Então, mais ou menos para você entender. Por isso que, vamos lá, para você ver como são as coisas, né? Obatalá. Quem é Obatalá? É um grande orixá. É o rei do pano branco, Obatalá, né? E quem é Oxalá? Lufã, né? Oxalá. Oxalá nada mais é do que uma junção de palavras de Orixalá, né? O grande senhor do Alá branco, do pano branco. Por isso que numa saída de Oxalá, você vê as pessoas saindo com aquela cobertura, esqueci o nome dela agora, com um paninho branco, representando o grande Obatalá, tá? Que é descendente de Obatalá. O Orixalá é Obatalá, entendeu? São nomes, né? Mas tudo bem, deixa a galera sábia continuar na saga e eu continuo na outra. Resumindo, então, iniciação de orixá é você que tem todos os seus orixás assentados, você tem 8, 5, 3, 10, são você iniciado em todos esses orixás. Um sacerdote de candomblé, um cara sério, ele tem o orixá dele e os outros 15 que acompanham o panteão que tem aqui no Brasil, que são no total 16 orixás. Por quê? Quando ele for fazer algo para você, ele tem que ter aquilo ali, entendeu? Ele tem que ter aquele Deus com ele. Então, como é que ele vai trazer a energia de um Deus sem ter esse Deus? Então, para ele passar aquilo que ele tem que ter. Daí é que sai. Por isso que no candomblé você vem ali, você é iniciado, antigamente só se iniciava com um orixá só. O seu orixá, o guardião. Aí, na obrigação de 1 ano, aceitava o segundo orixá. Na obrigação de 3, você dá de comida para os orixás que você tem aceitado, e ainda tem os 7 dias do segundo orixá. Então vamos lá. Se eu sou iniciado de Airá, nos meus 3 anos eu tenho os 7 dias de Oxum. Oxum vira. Tá? Oxum vira. E isso em algumas casas tradicionais. Hoje, a Angola, né, já a nação de Angola, a nação de candomblé de Angola, você é iniciado em 1, 2 e 3, né? À toa que você pode virar nos 3 orixás. Você é iniciado no primeiro, no segundo e no terceiro. Conheci pessoas antigas que viravam. Uma pessoa feita de Nhançã, com Oxumaré, Obaluaê, Oiá e Oxumaré, né? Isso na Angola. Aí a pessoa virava de Oiá, virava de Omulu, virava de Oxumaré, independente da ordem. Tá? Porque a pessoa na Angola se faz isso, se fazia, não sei se faz hoje. Né? Então, para vocês entenderem, o que é a iniciação de orixá? É o momento que te traz aquela energia e você se torna um devoto dela. Isso é iniciação de orixá. As pessoas definem orixá como religião, mas orixá não tem religião, rapaz. Eu falo isso toda hora. O candomblé tem uma regra e um dogma. A gente tem que respeitar essa regra e o dogma. Só que muitas vezes essa regra, esse dogma, ele entra em afronto com a regra e o dogma do orixá. Se você vê no Ifá, fala-se que a criança nasce, você leva ela, vê qual é o caminho. Se ela nasce para ser um sacerdote, já dá-se os caminhos dela, inicia ela e já ensina essa criança. Entendeu? Se ensina essa criança. Foi ensinado lá atrás que você ensina o seu filho quando nasce, tá? Você já inicia ele e já dá tudo para ele. Nego fez isso aí e fica velho. Hoje, você é como se fosse um recém-nascido. Você vai pro candomblé, você é iniciado, é como se você fosse um bebê.
né? Aí você nasce. Você está entendendo onde saiu algumas coisas que falam-se dentro do candomblé? O Iaô é uma criança. Não! Iaô significa noiva. Tá nesse Odu aqui, que eu já falei milhões de vezes para as pessoas. No Odu, Obel Gundá revela. Iá era filha do rei Oniô, rei de Iô. Ela era muito bonita e trabalhadora. Iá, ela era filha do rei. Aí, aqui no final, fala assim, ó. Casar-se com um homem, passar-se, ó. Orúmila estava cheio de alegria e havia tido êxito em muitos, onde muitos havia falhado. Então ele disse aos seus estudantes que todas as mulheres que se casassem com um homem e passassem a viver debaixo de sua capa deveria se chamar de Iá-Iô ou Iaô, o sofrimento de Iô. Ele chamou sua nova Iá-Iô de Eré, ganhos para o sofrimento do povo de Iô. Depois desse dia, todas as noivas se tornaram conhecidas como Iaô, né? O que acontece? Aqui explica, eu já fiz até um vídeo referente a isso, que ele foi atrás ele foi casar com uma mulher, que era lindíssima, e o nome dela era Iá. Nego pegou isso, como, aonde, eu não sei, entendeu? E pegou e jogou ao neófito. Você hoje é um Iaô, você hoje é um Iaô, você é noiva do orixá. Não tem nada a ver, juntou uma coisa com outra e virou bagunça. Depois eu sou bagunceiro. Juntou uma coisa com outra e fez bagunça. O Itan revela aqui um verso. Gente, tem versos que eu vou colocar de Odu que não condiz com o verso que de repente você tem de Odu. Porque existem aproximadamente, historicamente, 153 mil versos de Ifá em que fala-se sobre os Itãs e os orixás os Itãs dos orixás e dos Odus. São 153 mil Itãs. Então não existe uma verdade plena. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, a verdade do seu amiguinho, a verdade do seu inimiguinho. Entendeu? A verdade mesmo, a verdade, não existe para nós. A verdade que importa ela é a Orúmila. A verdade que importa é os orixás. Simples assim. Ifá não pode ser dado como uma religião. Ele é uma filosofia de vida. Traz para você um segmento para você ir agora em encontro com Orúmila. Orúmila é o portador. Todo mundo que é iniciado em Ifá é um devoto de Orúmila. Por isso que quando você se inicia em Ifá, você tem o seu Ifá, que é chamado, que é o Orúmila, né? Se assenta a Orúmila, tá? É uma sopeirinha branca com os fundamentos que eu não vou falar, tá? Simples. Então você assenta o seu Ifá, aí assenta o seu Exu, o caminho, tá? O nome desse Exu, ele tem que ser Obá-Assim. Obá-Assim significa que ele é o Exu que acompanha Orúmila em suas trajetórias, nas suas trajetórias a trajetória de Ifá. Ó, este Exu é o companheiro de Odudua na sua chegada de Ifé. Ele é o grande assistente de Orúmila, que preside a adivinhação pelo sistema de Ifá. Nas oferendas de Ifá, ele participa comendo junto, pois é exatamente a ele que foi levado as oferendas para Ifá. Exu Obá-Assim, era como era chamado ele, tá? Que é o Exu que acompanha Orúmila quando você é iniciado em Ifá, entendeu? Você é iniciado em Ifá e você tem Orúmila e tem Exu. Não é uma religião, é uma filosofia de vida em que você assenta dois orixás primordiais, depois vem se fazendo os seus demais caminhos. Então, tem gente em Ifá que se inicia, né? Se inicia esse orixá em você, tem gente que tem mais de 40 orixá, cara. Entendeu? A cultura iorubá, você é devoto de uma família. No iorubá. No Ifá, você é devoto ao orixá, tá? Lá existe exatamente 143, a última vez que eu conversei foi com a saudosa, estudiosa, iniciada em Iemonja, Renata Bacera de Manjá. Nós sentamos e conversamos, ela falou assim: Júnior, a último censo que foi feito, né, que a gente achou lá, existe 143 famílias de culto de orixá, existem 143 orixás ativos. Se existem 143 orixás ativos, aí ela me fez a pergunta:
Como é que você consegue ver qual é o orixá correto da pessoa? Porque ela é descendente de alguém. E aí? Aí eu pergunto para o seu pai de santo, ela me deu a resposta. Eu pergunto para o seu pai de santo, como é que você consegue ver se a pessoa ela é descendente de Oió, se ela é descendente de Oxobum, se ela é descendente de Pondá, se ela é descendente de Lagos, se ela é descendente de Bona, se ela é descendente de Sepequeté, se ela é descendente de Irê, se ela é descendente de Ilê-Ifé, né, a cidade do amor, se ela, entendeu? Como é que ele vai fazer isso? Ele não vai saber me dar a resposta, até porque eu também não soube dar a resposta para a dona saudosa, né, Renata Bacelas de Manjá. E ela me deu a resposta. E eu não vou dar aqui não, deixar aí off. Quando eu converso com as pessoas, eu explico mais ou menos e falo de onde que é. Então, mais ou menos para vocês entenderem, existem 143 orixás ativos hoje na África. E como é que você só é dos 16 daqui? Né? Será que todo mundo veio só de Ketu e Oió? E aí? A pergunta é que eu deixo e que não quer calar. Como é que você consegue saber qual é o orixá da pessoa se você não conhece os outros 143 orixás totais? Você só sabe 16. Né? Mas deixa isso para outro vídeo. Então, irmãos, Ifá é uma filosofia de vida, tá? Ifá não é religião. Ali coloca-se na sua vida o orixá na sua vida para trazer o caminho, a prosperidade para você. É o que eu faço, gente. É o que eu faço. Foi me dado essa autoridade de poder fazer. Mas cadê as pessoas que te deram essa autoridade? Infelizmente a gente vai caminhando e vai deixando coisas para trás. Pessoas vai se afastando da gente por medo, porque hoje eu sou visado, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe disso, sou visado todo santo dia, tá? Pauleira. E tem pai de santo que não aguenta. Tem pai de santo, tem babalorixá que não aguenta, tem babalaú que não aguenta, entendeu? Por quê? Ele não tá para isso ali, para ser acusado. Mas se eu venho fazendo a diferença, eu estou proposto a ver acusações. Até porque o que é desconhecido, o povo fala besteira. Foi lançado aí um tema aí numa página aí sobre Saci Pererê, falando que o Saci Pererê foi atropelado por uma carruagem e Insan adotou Saci Pererê. Gente, o Saci Pererê foi criado por Monteiro Lobato. É um folclore brasileiro, como Insan, que nem existe, e Amessan que existe, Amessan, né? Mas tudo bem, como Oiá foi encontrar com ele aqui, como que a história não cruza. E o povo está acreditando fielmente que Saci Pererê é um Exu. O nego falou que Saci Pererê é o San, porque o San vem dançando uma perna só. O San vem reverenciando o seu grande amigo e companheiro, Aroni. Não tem nada a ver que ele tem uma perna só, o San tem as duas pernas. Entendeu? Então são tantas falácias que você vem com informação e o nego fala assim, não, mas você só sabe o que você lê. Tá, eu sei o que eu leio, procuro história. De verdade, culto tradicional. Eu procuro aprender. Eu não fico esperando meu pai, minha mãe me dar, até porque eles não têm. Eles não tiveram isso, porque o pai deles não tiveram isso, porque o bisavô deles não tiveram isso, o avô deles, o bisavô, e assim vai. Coisas se perderam em 140 e poucos anos, gente. O candomblé tem isso de tempo. 143 anos, 147 anos. Contra um culto que após o Olúmilo, a partir dessa terra e nunca mais pisarei, ele existe há 10.567 anos. Eu venho falando isso toda vez. Protegido e tombado como patrimônio material, patrimônio religioso da humanidade, pela Unesco. Então, são histórias, são coisas que não tem naquela época. Não tinha na épocas atrás, em 140 anos. Por quê? São informações que ficavam perdidas. Hoje, com a oh,
de guardiões. Existe E aí, da minha não, o rum
Se eu caio, eu levo pessoas comigo, então eu quero fazer as coisas mais certas. Hoje eu tenho um trato com o orixá e cumpro esse trato. Se eu vacilar, eu sei que eu vou cair. E se eu cair, eu vou levar muitos comigo, e eu não quero isso. Desde já agradeço a todos, seja referência de prosperidade, não seja visto como um macumbeiro que não dê certo. Meu motivo a todos e um bom domingo.